muito boa noite. Estamos iniciando o primeiro episódio do The Santa Podcast, o primeiro podcast em Santa Cecília para toda a região. E hoje, um dia muito especial, estamos recebendo aqui o nosso querido Saulo Esperoto. Ele que é um ícone na política regional e a gente sabe que vai agregar muito essa fala de hoje. Saulo, que se filiou no PSDB em 1995, em 2002, resolveu então se candidatar pela primeira vez para deputado federal. Teve uma expressiva votação, ele conseguiu mais de 25 mil votos. E foi muito especial, por isso, lá em 2004, então, pela primeira vez, resolveu se candidatar para prefeito em Caçador. E eleito, fez uma ótima votação, teve uma ótima administração, foi um bom gestor e, por isso, ele foi reeleito em 2008. 2008, prefeito, deixou a prefeitura, então, como ninguém sonhava, e aí ele foi, em 2014, novamente candidato a deputado federal, ficando com a 4ª suplência. Depois disso, ele, em 2016, se candidatou novamente, ganhou a eleição, focou muito no desenvolvimento econômico do município de Caçador e foi reeleito novamente em 2020. E agora ele deixou, então, em 2022, o cargo de prefeito para se candidatar a deputado estadual. Está agora percorrendo as cidades, mas está aqui para falar da política. A política é uma paixão. Depois que a gente conhece, né, Saulo, a gente acaba percebendo que precisa de pessoas boas e que pensam na coletividade. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui no nosso The Santa Podcast. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, acima de tudo, porque, como tu falaste, a política é uma contribuição que você dá. A política você se doa, é uma causa, né? E muitos de nós deixamos a nossa família, o nosso trabalho, as nossas dedicações para se dedicar a essa causa. E seja ela qual função pública que você venha exercer, ela faz com que você se dedique muito. E é necessário, o resultado de tudo isso, na política, é que a gente possa promover a qualidade de vida das pessoas, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja na esfera municipal, estadual, federal, conforme os nossos braços alcançam, mas ela é uma ferramenta importante. E um instrumento para que isso aconteça é o mandato. O mandato faz com que a gente possa exercer da sua plena função, para que a gente possa fazer com que os trabalhos, os serviços, possam chegar à população. Esse é o objetivo principal, fazer com que os serviços cheguem à população e que promovam a qualidade de vida. E, claro, obviamente, sempre, fazer com que a gente possa sempre estar trabalhando em conjunto com aquilo que é mais importante, aquilo que gera qualidade de vida, que é o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é fundamental para qualquer tipo de qualidade de vida, que através do desenvolvimento econômico, tu tem a geração de emprego, tu tem a geração de impostos que servem para e voltam para as esferas municipais, estaduais, federais, que as mesmas possam utilizar para prestar serviços. Então, nós sabemos muito bem a importância de todos os setores, tanto do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, que tem que trabalhar em harmonia. Então, voltando aqui, dizendo, é muito importante sempre a gente estar ouvindo, seja na sua função executivo ou legislador, ouvindo as pessoas, mas também fazendo ações importantes. E esse é o meu objetivo, que eu vim aqui ouvir vocês, e quem sabe, sempre nessa troca de informações, interagindo, a gente possa, na vida da gente, a gente cresce muito quando a gente aprende no dia a dia as ações importantes, as soluções, não só os problemas, as soluções que nós podemos ter em todas as áreas. Esse é Saulo Esperoto. Lembrando a todos que só está sendo possível realizar o nosso podcast porque temos uma equipe de produção por trás, que é o Diogo e também o Rafael Simão. E hoje o Igor também presente aqui. Esta produção que está fazendo de tudo para entregar o melhor podcast de toda a região. E também só é possível porque temos apoiadores, temos os nossos patrocinadores, que é Digitalize Stories, também temos Digitalize-se, Marketing Digital, Líder Farma, melhor farmácia da região, Linda Presentes e Floricultura. Sem eles, nada disso poderia ser possível nesta noite especial. Saulo, vamos então
iniciar aqui falando quem é Saulo Esperoto, como foi entrar para a política lá em 1995, né? 1955, se filiou ao PSDB, mas não tinha essa pretensão de já entrar em algum cargo. Então, é que todos nós, como a gente, eu venho da iniciativa privada, sou da iniciativa privada, e quando você começa na sua vida empresarial, você começa a despontar em algum segmento e começa a fazer algumas atuações, e essas atuações fazem com que as pessoas te observem, né? Então, você tem as pessoas que se sobressaem normalmente em algumas áreas, e nós temos grandes exemplos, belos exemplos, elas são chamadas, né? Elas são chamadas para um projeto político. Volto a falar, nós estamos num país democrático, uma república federativa democrática, que a melhor maneira, a maneira mais correta que você possa prover as pessoas através do mandato, ou seja, através da política. Não é política partidária, é partidária pelo fato que nós temos que ter um partido, né? Nós não temos hoje candidaturas individuais, nós temos candidaturas partidárias, nós temos que ter partido para que a gente possa exercer essa função, como seja qual função que você venha buscar e não seja um mandato. Eu me filiei em 1995, no PSDB, é o único partido que eu tive até hoje. Todos os partidos têm sua ideologia, sua maneira de usar, mas partido já fala assim, é partido. Ou seja, há divergência sempre de intenções, principalmente de pensamentos, mas sempre tem que convergir no sentido final para que a gente possa atender aquilo que as pessoas querem, né? Eu sempre falo que as pessoas querem, eu trabalho, tu trabalhas, as pessoas aqui trabalham para quê? Para melhorar de vida. Então, as pessoas querem uma melhor vida. Eu acho que isso é o objetivo principal. Tive a oportunidade daí com esse em 2002, através de amigos, né? Os amigos chamam você, poxa, você é um cara que se pode fazer, tal, legal, tal. Eu ia ser candidato em 2000, mas eu estava em trabalho, tive um acidente sério aí, tive de trânsito, né, na estrada aqui de 116, eu fiquei afastado por um bom tempo, daí eu não pude ser candidato a deputado, eu ia ser candidato a deputado federal naquela época, e vereador em 2000. Aí não tive oportunidade, mas 2000, passou 2000, 2001, 2002, a gente continuou as atividades, e os mesmos persistentes amigos, né, os amigos, né, que se convidam para... Você entra pelos amigos e depois você não sai, não pelos inimigos, mas pelos adversários, porque isso te chama. Isso te conquista, tá? A conquista é pelo trabalho, pela ação que você consegue fazer com o instrumento, como te falei agora há pouco, que você consegue promover a vida das pessoas. E essa oportunidade eu tive em 2002, por amigos, novamente, insistiram, eu nunca esqueço, numa reunião no hotel antigo Le Canard de Caçador, no dia 31 de março, acho que foi, me chamaram de 2002, disseram, Saulo, você tem que ser o nosso representante regional, tal. E tinha um pessoal de uma outra cidade, não vou ficar falando nomes, né? Falou assim, pegou, levantamos, pode contar comigo, você é o cara, você vai lá. Ele tinha uma boa representante. Até hoje não achei o cara, ele, né? Mas tudo bem, né? Está procurando. Tá procurando. Mas me deu a oportunidade, como tu falaste, eu ter essa oportunidade de ter sido, fez uma votação muito expressiva na cidade, fiz mais de 50% dos votos válidos para federal, e fiz quase 10 mil votos fora da cidade de Caçador, fazendo com que o meu nome estivesse, né, vamos dizer assim, poxa, nunca foi candidato a nada, em 6 meses fazer uma votação assim, não só na cidade e fora da cidade, foi uma coisa muito interessante e que deu, sem dúvida alguma, uma visibilidade política para que aí sim, em 2004, aí nós começamos a construir grupos políticos, não é só partido, quando você almeja, quando você tenta uma conquista numa majoritária, você tem o partido, mas você tem grupo de pessoas e você tem grupo político que faz com que esse grupo político consiga transferir a mensagem ao cidadão, que o voto é uma transferência de confiança, as pessoas votam em ti porque acreditam que tu vai fazer algo de diferencial para as pessoas, e essa é a intenção que a gente tem. Me deu a oportunidade de ser candidato a ser prefeito em 2004 e nos elegemos naquela época com 38%, daí eu fui reeleito em 2008, né, uma eleição difícil, né, contra mais 4 candidatos, naquela época foi com 52%, nós nos elegemos, e aí em 2014 eu tive um afastamento, eu fui cassado, tem que ficar claro, eu fui cassado em
em 2010 para 11, por uma ação, ou seja, de campanha eleitoral. Ou seja, eu fui cassado e perdi 1 ano e 8 meses do meu mandato por abuso do poder político e econômico praticado por terceiros sem a participação direta ou indireta do prefeito ou do vice. Ou seja, num dia antes, num sábado anterior, numa eleição, eu na rua pedindo voto com o meu vice, reuniram-se diversas pessoas, né, num posto de combustível, aonde que disseram que ia existir uma carreata um dia antes da eleição. E nós, de forma alguma, íamos fazer uma carreata um dia antes da eleição, uma coisa até, uma forma de falta de respeito com a população, carreata, até se pode depois, numa certa vitória, ou seja, fazer com que as pessoas comemorem junto, né, aqueles que acreditaram e que votaram em você. Sempre em respeito, não em desrespeito àquele que não votou, mas aquele que estava no processo. E eu simplesmente falei, não, nós não estamos, nós estamos aqui, não existe, dispersa esse processo. E aí na vida sempre tem algum esperto, alguma coisa lá, um amigo nosso, um colaborador, que nem fazia parte da campanha, mas estava lá, passou lá, e resolveu por sua conta, vontade e jeito, dizer eu vou pagar esse combustível para o pessoal aí. Pagou por responsabilidade dele, e eles vincularam, né, houve um vínculo depois, era R$1.000 e poucos, não lembro qual foi o valor do processo, acho que a nossa campanha na época custou R$1.200.000, mais de R$1 milhão, toda ela registrada, e registrou esse processo. E aí me tiraram depois de todo o processo, fui andando, fui discutindo, né? Mas perdi por isso. Então, perdi 1 ano e 8 meses da meu mandato, continuei recorrendo. Aí, em 2014, né, perdi 1 ano e 8 meses do segundo mandato, e aí, em 2014, eu automaticamente peguei e fiz com que eu fui discutir os meus direitos políticos, porque eu não concordava com isso e assim por diante. E fui candidato a deputado federal, impugnado, né, e consegui reverter todo o processo, né, em 2016. Você precisa ter uma ideia, no final de 2015, 2016, consegui resolver todo o processo que tinha, onde que eu tinha pedido meus direitos políticos, porque não podia ter sido feito esse processo, eu não concordava, e se tivesse mentido, dito que era uma carreata, eu tinha me safado. Tá? Mas eu falei a verdade. Falei a verdade que eu não participava. Se eu tivesse mentido e falado que era uma carreata relacionada aos carros naquela época, tinha passado tranquilo, e não precisava ser no momento, isso podia ser depois. Então, às vezes, a gente sofre por ações, mas me deu a oportunidade, aí eu fui candidato federal, impugnado, consegui reverter os votos, meus votos foram validados, porque eu recuperei os direitos políticos, todo o processo, e aí em 2016, por diversos fatores que eu acho assim, eu não falo o que os outros candidatos, as outras pessoas fazem bem ou mal. Se fazem bem é a nossa obrigação, acho que de trabalhar, até bater palmas a gente bate e valoriza. Se faz mal, eu acho que as pessoas tentaram só a melhor maneira de fazer, e não sou eu aqui que tem que dizer se foi mal ou foi bem. Né? Quem disse são as pessoas do processo. E esse conjunto de fatores, acho que porque me tiraram da prefeitura, porque a gente fez um governo razoavelmente diferenciado, porque a forma de nós conduzir a campanha sempre foi uma campanha construtiva, como eu sempre faço na minha vida, a gente tem que trabalhar para fazer as coisas mais fortes, melhores para as pessoas nesse sentido. Tive a oportunidade e fui eleito com 63%, né? Quanto mais 4 candidatos, né? E depois fomos reeleitos novamente em 2020 aí, com mais de 60% também do voto. Sempre com o trabalho. E falava, nós tivemos uma campanha diferencial na questão por causa da Covid, né? Eu achava que não devia ter eleição, na minha opinião, não deveria ter eleição, porque era prejudicial, muitas pessoas não foram votar, nós tivemos uma abstenção muito grande de pessoas que não votaram em todas as cidades. Todas as cidades. Mas me deu a oportunidade de eu conversar com as pessoas disso. Se vocês acreditam que eu fiz um trabalho razoável, que eu devo continuar, está na mão de vocês. Eu não vou fazer diferente, sabe? Eu acho que eu sempre falo, a melhor política é o bom trabalho. Se você conseguir fazer isso, as pessoas só querem isso de você aí fora. 80% da população, 90% está ali fora, só não está preocupado com a política, está preocupado com o dia a dia, que as ações que quando precisar serviço, na saúde, na educação, na infraestrutura, no lazer, no esporte, na cultura, ele esteja lá, disponível para elas usarem, não é verdade? Esse é o objetivo principal. Então, claro que nós temos um grupo, a política ela te isola, te forma tipo
uma abóbora, né? Alguns sobem no pedestal, esquece, né? E ficam muito alto, o tombo é maior. Então, tem que lembrar do chão de fábrica, do chão da rua, das pessoas, de conversar, de ter a sensibilidade de entender o que tem que ser feito. Então, esse processo fez com que a gente criasse um grupo político que me deu a oportunidade, como falei, e de ser prefeito. E eu sempre falava, vocês querem votar em mim? Vote pelo nosso trabalho. Porque eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros para que a gente possa produzir isso. Então, aí eu tive a oportunidade. Então, essa é a minha vida política. Fui presidente da FECAM por 2 vezes, né? Em 2010, e também fui vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios em 2011. Estou na FECAM desde 2005, 2006, 2007, passei por tudo lá dentro, aquela coisa, né? E aí, em 2020, né, tive a oportunidade por um pedido especial, até estava fora, não era para ser presidente da FECAM, mas através de grupos de partidos, de pessoas, de prefeitos, me pediram para eu ficar. Eu fiquei 6 meses, né, nem 6 meses, foi de março, final de fevereiro, até junho, porque eu tive que renunciar, porque eu fui candidato à reeleição, né? Em 2020, tive que renunciar. Mas eu tive um bom trabalho nesse momento da Covid, junto com o governo do Estado. A gente tentou sempre interagir, aprender todo dia e assim por diante. E, como você sabe muito bem, tive agora... também fui presidente da Junta Comercial, presidente da MARP, outras funções que tive, sou empresário, né? Volto a falar, o Saulo, ele nasceu em Caçador. O meu pai veio da Itália em 1950, um italiano que veio para cá com a mão no bolso, né, e outra fora do bolso, sem nenhuma, fugindo da guerra. Passaram muitas dificuldades, né, pós-guerra, né, sofreram muito na guerra, como todos os migrantes, tanto a migração como a imigração de outros estados, a primeira geração da Guerra Mundial, a segunda geração da Segunda Guerra Mundial. As pessoas sofreram muito. Tá? A guerra ela destrói famílias, ela acaba com a perspectiva, ela isola, ela destrói a vida, mas também ela faz uma coisa muito importante, no sentido de que o valor à vida, o valor humano, sabe, é muito maior que muitas coisas que a gente se apega e às vezes a gente esquece, né? Esquece. Então, apenas um alimento que você tinha lá, meu pai sempre falava que ele só ficava no porão, né? Na guerra, bombardeio no porão. A Itália sofreu muito, né, num período. E eles só tinham o substrato, ou seja, do milho. Então, eles comiam tudo do milho, para você ter uma ideia. Então, carne, nem galinha, não tinha nada dessas coisas, porque frango, isso não existia. Então, eles comiam muito da sobra aqui. Então, eles sofreram muito. Então, ele veio para o Brasil, resolveu vir para cá, amigos, parentes que vieram para cá, vieram na cidade de Caçador, veio como estivador no porto, veio nos porões dos navios, veio para cá como todo imigrante sofrendo, veio e conseguiu constituir, veio para a cidade, foi empresário, trabalhou marcenaria, depois construiu fábrica de imóveis, reflorestamento, outras ações, e trouxe essa característica de empreendedorismo para todos os filhos. Então, nós sempre viemos nessa iniciativa privada. O meu pai e minha mãe, a minha mãe, aliás, eu sou neto de alemães, os pais da minha mãe vieram da Alemanha, Hartmann, minha mãe nasceu em Joaçaba, tenho mais 4 irmãos, tenho 2 filhos, né? O Lídia Paola. Então, tudo esse processo que a gente faz assim de um crescimento, e a vida pública é essa. Eu sempre tento da minha vida pessoal separar do meu trabalho, porque eu vejo assim, a minha vida pessoal, a minha família é uma coisa minha, é emoção, é sentimento, é razão, às vezes é irracionalidade por causa da emoção, não é de irracionalidade, é emoção, sentimentos, as coisas que se juntam, né? Mas a política, aquilo que se dedica é uma coisa de trabalho, de dedicação, de amor, de carinho naquela coisa, na construção que todos nós temos que fazer junto. Então, e aí, para concluir, renunciei à prefeitura, agora no dia 1º de abril, e estou me dedicando, não conversei com ninguém antes, nunca fui, não preparar a política assim, no sentido de estar organizadíssimo para fazer, não. Foi uma questão que nós organizamos e pensamos, porque tem uma hora que você também tem que se dedicar a um trabalho maior e deixar com que o seu grupo político, as pessoas, possam avançar. Você tem que deixar que as pessoas que estão contigo possam fazer junto, e você, com seus braços, buscar mais ainda para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado de Santa Catarina. E esse é o meu objetivo, que eu estou aqui com vocês hoje, ou seja, falando. Então, eu tenho um relacionamento de 20 anos, mais 20 anos, na área política, na área institucional, na área privada, no network, no meu network empresarial, de amigos. Isso te dá uma
credibilidade em termos de, através do seu posicionamento, sua postura. Esse que é o principal objetivo. Porque política é a arte de construir, de fazer, de melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo que eu tenho para que eu possa estar aqui sempre falando com vocês. Quando a gente fala de política, a gente pensa, né? Ah, é aquela pessoa que é durona, que... Mas tem o Saulo família, né? Agora você falava sobre ser mais sentimental. E como foi a família deles? A gente sabe que a maioria das pessoas acaba tendo esse impasse na família, né? A esposa não gosta, tem aquele receio. Como é o Saulo na família? O Saulo na família é normal, como sempre. Eu acho que todos nós temos as nossas... ser humano é assim, um relacionamento, um casamento, um relacionamento é 50-50, né? Às vezes faz 75%, às vezes faz 25%, quando dá 100-0, aí não dá certo, não é processo. Como? Mas assim, a gente sabe muito bem que nós somos seres humanos feitos de, vamos dizer, de carne e osso, na verdade. Nós somos feitos de sentimentos, de emoção. E essa emoção, eu sempre falo que a emoção você tem que ficar com a família. Você viver o dia a dia, construir seus filhos, todo aquilo que você tem na conquista no dia a dia. Então, essa é uma coisa muito, muito importante, porque ela te dá a base da sua vida, né? Ela te dá sustentabilidade para tudo que tu queres fazer. Então, sabendo que essa geração Z, esses aborrecentes, eu tenho uma filha de 14 e um de 18 anos. Essa geração é incrível, né? Essa geração que absorve muita mídia, absorve muita informação, e acho que o tico-teco deles não estão muito preparados para isso, né? Então, eles acham que sabem tudo e nós não sabemos nada. Mas a vida ensina muito nós. Nossos pais, eles tinham uma forma de ensinar diferente. Era muito diferente do que você está hoje ensinando seus filhos. Não é verdade? Você sabe o que eu estou te dizendo para você, a forma de corrigir. Mas a forma que o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou lá no passado, naquela época eu dizia assim, poxa, mas eu não vou ficar escutando essas coisas, o que se quer? Esse velho chato me incomodar, né? Essa velha chata me incomodar, eu vou cuidar da minha vida, não é verdade? Mas hoje a gente sabe que os ensinamentos que eles passaram para nós é para a vida toda, tá? É para a vida toda. Então, isso a gente faz, a gente tem que ter... Hoje o grande desafio é tu passar para os seus filhos e saber que é um ciclo, que ele vai passar. Então, essa situação de dia a dia, de você vive passando essas informações, talvez não capte nesse momento, porque é muita informação, mas esse desafio maior de fazer chegar a mensagem aos nossos filhos, que cada um tem o seu direito, a sua escolha de opção sexual, que cada um tem o seu direito de ter a forma de orar a Deus, de que branco, preto, índio, pobre, rico, são todos iguais, somos todos seres humanos iguais, não podemos diferenciar, que nós não podemos e não devemos separar as pessoas, nós temos que unir as pessoas, nós não podemos ter política para separar as pessoas. O que está acontecendo no Brasil hoje é política para separar, e nós temos que unir as pessoas, nós temos que ter líderes que unam, que façam com que a gente viva, que nos carregue, que nos leve e que não nos separe. Então, a família é isso importante. Então, esse berço que a gente tem, a gente transforma na vida das pessoas, dizendo que você tem responsabilidade, que você é responsável pelos seus atos, que a minha liberdade termina onde começa a sua e vice-versa. E isso a gente vivencia no dia a dia. Então, só com os meus 56 anos que a gente vai aprendendo e vai conhecendo no dia a dia. E essa experiência que um de 15, 17 anos me passa, todo dia me passa ensinamentos, porque todo dia a gente está aprendendo, a gente aprende todo dia, né, as coisas. O que é bom, você absorve. O que é aquilo que não soma, você gosta, só falando assim, você gosta de andar com pessoas que te puxam para trás? Não, eu não. Eu quero pessoas que sempre me elevem. E para eu fazer com que as pessoas me elevem, eu tenho que levar as outras e não derrubá-las. Eu tenho que levar elas para que elas sobam, para que elas cresçam, para que eu também possa ser elevado e não derrubar. Porque quem derruba será derrubado. Então, esse é o nosso ciclo do mundo, essa é a nossa vida. Então, tudo isso a gente sonha em transformar através de um instrumento muito importante. A família, mas também o mandato. O mandato te dá condições nesse sentido para trabalhar. Então, a minha forma de usar, para ter resumido tudo isso, eu sempre consegui separar a política, né? Porque quando eu chego assim em casa, de noite, de dia, eu viajo, é assim, top, dá um blackout, paga, porque senão você não sobrevive. Porque eu entendo que
Isso é um trabalho, tá? É um trabalho, é um instrumento. Então, você tem que se dedicar para o trabalho ser bom, porque senão, se na iniciativa privada, você está fora. E se você não fizer um bom trabalho, o teu patrão, que é o cidadão aí, ele te tira fora também. E quando nós falávamos ali atrás sobre educação, é isso. Hoje está uma dificuldade em saber o que é educar e o que é ensinar. Né? E estão terceirizando isso também para dentro das escolas. Acho que os professores que precisam educar os filhos, né? Sendo que eram os pais. Esse é o trabalho dos pais, é o papel importante dos pais. Os pais hoje têm uma função importante, porque a maioria dos pais, a formação é fundamental dentro. E, às vezes, as interpretações, o conteúdo pedagógico que deve ser feito a transferência para as nossas crianças, nossos jovens, é o conteúdo pedagógico, né? A formação é fundamental. Entender também que a gente precisa mudar muito na educação, principalmente para a questão vocacional. A gente precisa, desde cedo, na cidade de Caçador, hoje nós estamos já com quase 45%, e nós queremos chegar aí, com o prefeito Alencar agora, e com o grupo, até 2024, com 100% das nossas escolas municipais em período integral. Então, começar com a questão da gestão financeira, começar com a questão da educação, você tem que ter essa formação vocacional para que eles possam buscar, mesmo que seja ensino fundamental 1 e 2, começar a despertar das atividades físicas, muitas crianças são sedentárias, muitas crianças têm uma alimentação errada, são obesas, antecipadamente começam a ter diabetes, então precisa trabalhar todo esse processo. E claro que a família é muito importante estar próximo da escola. A escola não é depósito de criança, a escola é a fábrica do conhecimento. Você tem que estar sempre, os professores essencialmente são excepcionais, são maravilhosos, porque além de aquilo que tu falaste agora há pouco, de transferir o conteúdo pedagógico, eles fazem o quê? Eles são o segundo pai e a segunda mãe. É verdade, é isso que tu falaste. Muitas vezes um abraço, um afago, um carinho, que essas famílias, por questões culturais, essas crianças têm, às vezes, o melhor ambiente delas na escola do que na própria família. E isso é importante transformar. Então, é importante trazer a família, responsabilizar a família, que a escola não é a família. A escola é uma fábrica do conhecimento, onde que vai ter a transferência de conteúdo. E na escola, você tem que ter orientação de diversas situações, mas a orientação sexual, não, no seu momento certo. Nós precisamos falar sobre a anatomia, nós precisamos falar sobre o corpo humano. As escolhas, como eu falei anterior, escolhas de cada um que vai ter, quando for o momento certo, na hora certa, ele possa escolher aquilo que seja melhor para ele, independente, né, da escolha que ele fizer, tá? Porque a gente tem que respeitar, e para ser respeitado, nós temos que respeitar primeiro. Então, isso não pode antecipar as coisas, tem que brincar, tem que aprender, tem que conhecer a vida, tem que aproveitar esse momento que você fica a maior parte da sua vida dentro de uma sala de aula, gente, não é verdade? E aproveite esses momentos. É muito importante falar, né, da educação, só que o que a gente vê em Caçador foi o quê? Você conseguiu englobar todas as áreas, tanto da infraestrutura, saúde, educação, conseguiu abranger todas e fazer com que esse desenvolvimento ocorresse mesmo, e isso é nítido para toda a região. Eu acho que assim, tudo é um conjunto de fatores. Eu acho que é uma soma dos fatores que você consegue resolver. Primeiro, a sua característica. Eu sempre falo, nós somos aqui contra tudo, contra todos. Da BR-16, vocês estão bem no meio da BR-16, mas eu jogo vocês, nós jogamos um pouco mais para o oeste aqui, para o meio oeste, para o grande oeste, para o Planalto. A gente vem jogando, Planalto Norte, Planalto, então a gente aqui, ó. Então, nós temos uma diversidade muito grande que se chama a baixa densidade, vamos dizer assim, nós temos uma população menor, nós temos aí 1/3 da população da BR-16 até o oeste, tá? E 2/3 da BR-116 para o litoral, porque é litoral. Então, nós temos menos mão de obra, nós temos mais dificuldade, nós temos diferença de logística, nós temos muita complexidade em termos de matéria-prima, não sei, nós temos uma característica aqui muito forte, chama-se um corredor florestal, que corresponde a um faturamento enorme em termos de exportação, mais de 1,7 bi no ano passado, que foi de exportações, corresponde a um patrimônio enorme, que é um corredor de uma estação florestal, que Santa Catarina tem 20%, aliás, apenas 1,2% do território nacional, mas tem 20% das florestas renováveis. Então, nós temos aqui, desde o Mafra, aquela região do Planalto, né, vem aqui no meio oeste, toda a região, e vem aqui até para o Planalto, é um corredor que faz muito florestal. Desse florestal,
que é a nossa característica na região, começou a se desenvolver muitas outras situações, ou seja, transformação da madeira. A madeira não é essa madeira mais serrada, a madeira é transformada. Então, isso virou uma indústria. E nisso volta pela sua característica da cidade de Caçador também, que é da estação florestal, ainda corresponde 50% do seu movimento econômico, estação florestal, mas fez com que muitos outros negócios, né? Nós temos couro, nós temos TNT, tecido no tecido, nós temos metal mecânico, nós temos muitas ações que são importantes, que podem trazer e trazem um grande desenvolvimento econômico. Então, eu falo que esse é o fator importante. E o que nós precisava fazer na cidade de Caçador? Se eu trabalhava, eu sou prefeito, eu vou cuidar dentro dos limites da minha cidade, eu não vou... Eu tenho o desenvolvimento é regional, sempre desenvolvimento regional. E nós trabalhamos muito pelo desenvolvimento regional nas associações aqui dos municípios. Mas o que acontece? Você tem que cuidar da tua casa. Não adianta querer cuidar da outra casa. Lá tem outro chefe de família, sabe o que eu estou falando, né? Sim. Tem outro prefeito. Então você tem que trabalhar no desenvolvimento regional, ou seja, fazer as políticas regionais, que não adianta só a cidade de Caçador crescer e as outras não crescerem em volta. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Então essa política regional nós sempre fizemos, mas vamos cuidar da nossa casa primeiro. E a gente fez o quê? Voltar a olhar aos serviços que possam prestar qualidade para que essa geração de emprego, esse desenvolvimento econômico, quando precisar de serviço, esteja disponível. Então, desde uma educação, creche, né, essa situação de creche, quando entrei, faltavam mil vagas de creche. Hoje nós temos sobrando vagas. Claro, na frente da minha casa eu quero vagas, às vezes não tem. E outra coisa eu quero dizer para vocês, com a dificuldade econômica que nós temos hoje no Brasil, para achatamento da salarial, que essa inflação pegou nós aqui, né, os preços subiram bastante, nós tivemos muitas pessoas migrando da escola particular para a pública. Muitas pessoas migrando do sistema de saúde pago, né? Ou seja, que você tem aí os teus convênios, alguma coisa, para o sistema público. Tá? Então, isso fez com que não é só a taxa de nascimento a vegetativa que você tem, você calcula, você projeta a cidade, e Caçador está sendo projetado por seus 20 anos, 120 anos, para você ter uma ideia. Ela já está lá na frente, projetada dentro de um projeto, né, que tem esse crescimento, em todas as áreas. Mas como essa situação, ele deu um boom. As pessoas migraram. Eu vou pagar 500, 600 reais por uma escola privada, eu não tenho, meu salário não acompanha mais, eu tenho que fazer para o público. E o setor público atende muito bem. Lá nós atendemos muito bem. Então, fizemos que a gente fizesse. Então, nós estamos trabalhando em todas essas áreas, seja na educação, na saúde, e apoiando o desenvolvimento econômico da nossa cidade, não atrapalhando, apoiando, né? Porque não é só você, vou doar um terreno. Hoje tem dificuldade de fazer doação de terreno, tem que fazer chamamento público, você tem que ter a legislação específica, tu sabes muito bem o que estou falando, você não pode fazer doação para um, para outro, como você quer. Você tem que ter editais, todo o processo, tem que fazer, você tem que dar direito a todos participarem. Então, a qualificação, o apoio, a infraestrutura é importante, mas você tem outros serviços que são mais importantes. Lazer, as pessoas têm que ter lazer, têm que ter qualidade de vida. Nós estamos com grandes projetos, não só o Parque Linear que está sendo feito, mas todas as áreas recuperadas, projetos que possam melhorar, porque a gente trabalha para quê? Para ter uma vida melhor, e a gente quer viver a cidade. A gente sempre fala, mas podemos melhorar a nossa cidade, vamos fazer com que ela melhore. A gente tem essas condições para as pessoas viverem a cidade. É isso, viver no bairro, ter opções, viver na cidade inteira, que você tem sempre o marco da cidade. Você tem os seus equipamentos públicos, né? As praças, as áreas de lazer e outras mais, em todos os bairros. Estão sendo construídos e tem que manter. O desafio é manter, né? Porque sempre tem um que depreda e ela também, com o tempo, vai se desgastando. Então, você tem que manter. Então, esse objetivo. Pavimentação, asfalto, a gente está terminando até abril do ano que vem o barro zero. O que é barro zero? Barro zero, ou seja, no mandato passado nós fizemos 60 quilômetros de asfalto, acho que em Caçador, de ruas, e mais de 30, 40 de reperfilamento de ruas, chega a 80, 90 quilômetros, já perdi as contas. E faltavam quase 60 quilômetros para terminar nesse mandato, ou seja, ainda. Né? E nós, do ano passado, foi em agosto, nós fizemos esse projeto Barro Zero, por quê? Para acabar com o barro na cidade. Vamos asfaltar toda a cidade, tem 60 quilômetros quase, e já fizemos quase 25, 30 de agosto do ano passado, se não tiver equivocado, até agora. E nós pegamos até um financiamento. Mas aí, sabe, nós gastávamos, só para você ter uma ideia, que isso é gestão pública, só para te dizer,
nós tínhamos um gasto anual com brita, que você põe em patrulhamento, brita nessas ruas aí, que a chuva vem e leva embora tudo, eram quase 1,5 milhão. Aí se calculava o custo operacional só da dedicação que se tinha para patrulhamento dessas ruas, tá? Dava quase 3 milhões de reais de mão de obra. Que a infraestrutura da Prefeitura de Caçador ela tem o custo de 11 milhões por ano, salários e encargos, tá? Então, isso fez o quê? 30%, 3 milhões. Vamos lá. Aí você tem o custo da máquina, das máquinas, equipamentos, a manutenção, o custeio, o insumo, combustível, o óleo, pneu, dava mais 3 milhões. 3 e 3, 6. Mais 1,5, 7 milhões e meio por ano. 10 anos, 75 milhões. Pegamos 30 milhões de reais, tá? 30 milhões de reais pagar em 10 anos, vamos botar mais 15 milhões, 20, porque subiu bastante, vamos gastar. Ou seja, custa mais barato pavimentar toda essa vida do que tu ficar gastando, jogando dinheiro fora, né? E fazer como você faz na sua vida. Você quer comprar um carro, quer comprar uma carro, mas eu não tenho capacidade para comprar tudo à vista, você vai fazer o quê? Eu vou financiar e não vou comprometer a minha renda. Eu vou financiar dentro do que é possível eu pagar, porque eu preciso fazer isso para melhorar a minha vida. E sabe que o asfalto, mais de 25 quilômetros que nós vamos terminar acho que até março, abril, que começamos esse ano, de pavimentação para o interior. Então, nós estamos indo para o interior. Isso melhora a vida das pessoas. Sabe o que faz isso com as pessoas? Elas se sentem, além do barro, o pó que sai, que se atrapalha a vida, da qualidade de vida, né? Além da valorização comercial que tem o imóvel, mais de 20%, eles têm uma valorização comercial muito grande, as pessoas se sentem o quê? Na cidade, integradas, elas não são excluídas. Elas se sentem, o asfalto, a pavimentação, ela tem essa característica, você se sente na cidade. E dá ânimo até para Dona Maria, que não tem a casa tão ajeitadinha, começar a ajeitar. Começa a ajeitar. Então, muitas outras áreas, vou dizer assim, se eu ficar contando para você os projetos que a gente tem de esgotamento sanitário, que são mais de 170 milhões que já estão sendo investidos agora, tal, para 8 anos, 9 anos, ou seja, para organizar tudo, os estudos da água que está sendo feito, os metais pesados, plástico, nós temos muito sério problema na questão de câncer, ou seja, atinge mais de 400 mil pessoas, porque a nascente do Rio de Caçador, que desce para toda a região do Vale do Rio do Peixe, Videira, Jaçaba, passa por ali. Então, nós estamos cuidando muito desse processo, nós estamos planejando a cidade em todos os aspectos, macrodrenagem, microdrenagem, para você desenvolver todas as questões de cota de enchente, nós estamos em Rio. O Parque Linear, como eu te falei, é um trabalho, é o primeiro projeto no Brasil que está sendo feito, com todas as autorizações, desde a SPU, TENIT, NTT, IFAM, a Rumo, ou seja, uma área que está operacional, mas está abandonada, a malha ferroviária, que são mais de 300 quilômetros que passam em toda a região, que vai até Piratuba, vai para o Rio Grande do Sul, que passa, é uma coisa que nós não podemos perder essa identidade, rapidamente falo para você, uma identidade que trouxe o nosso desenvolvimento econômico, né, mas também é um problema hoje. Então, nós vamos fazer o Parque Linear, que são ciclovias, integrar a cidade, vamos botar um modal, vamos botar bonde urbano, iluminação, recuperação da mata ciliar, um projeto de mais de 20 milhões de reais que está sendo feito, que vai mudar a característica e integrar a cidade. E nós queremos fazer mais ainda, queremos integrar com os outros municípios. Então, Parque da Educação, que a gente vamos construir, já temos recursos garantidos, ou seja, são mais de 1.100 alunos que tem no ensino fundamental 1 e 2, que são transportão, que vêm para as escolas normais. Nós vamos fazer um único lugar, onde que todas essas crianças especificamente vão para um local único, que vai ter toda uma infraestrutura específica para o agronegócio, para o desenvolvimento, além da parte de conteúdo pedagógico, no contraturno, nas outras atividades esportivas, culturais, agronegócio, meio ambiente, a ecoterapia, todo o trabalho que se imaginar, no sentido que possa fazer com que o agronegócio, que o agro é top. Antigamente o agro estava velho, o campo estava envelhecendo, o jovem não queria ficar mais no campo. Hoje não, hoje você vê o que? A jovem num chapéuzinho, bonitão, em cima de um trator, e o agro é top, então nós temos que fazer com que o top fique lá, porque o Brasil é um celeiro do mundo e o Brasil precisa ter agro, né? Então isso é importante que a gente possa desenvolver. Então se vai pensar, Saulo, daqui, não sei. A política de Estado, ela se constrói para 30 anos. A política do governo é 4 anos, é curto. A política de Estado se faz a longo prazo. Depois se vai ajustando com a política do governo. Quando falava ali em pavimentação, a gente, né, claro, toda a nossa região aqui também depende muito de Caçador. Hoje a gente tem aqui ônibus que vão para a faculdade de Caçador, levam aí mais de 100
universitários. E a gente vê a SC 350, que é uma briga constante em todos os municípios, né? Porque acaba com o tempo passando, não recebendo aquelas melhorias necessárias e a gente fica mais esquecido pro lado de cá. Fica esquecido esse processo que nós temos em mobilidade, logística, os modais que nós temos em rodoviário, né, portuário, aéreo e ferroviário, né, são fundamentais para o desenvolvimento e integração de Santa Catarina. Então, vamos lá. As rodovias nossas, no meu entendimento, no meu posicionamento, elas não têm planejamento. Elas não têm um estudo, uma política de Estado. Elas têm uma política mal de conservação. E, às vezes, até partidária. Nem política, olhar o estado de Santa Catarina por cima. Vocês estão numa BR, hoje pedagiada, que tem condições de viajar. A nossa capital administrativa sempre foi por onde? Sempre foi Curitiba. Vocês também, não Florianópolis, mas longe. Você sabe o que estou falando para vocês aqui, né? Capital administrativa, não institucional. Nossa capital institucional política é Florianópolis. Nós somos de Santa Catarina, mas administrativa porque pela sua proximidade. Então, hoje, ainda que nós conseguimos, há um tempo atrás, diminuir essa distância com a BR-282, que ela foi pavimentada, se eu lembrar um tempo atrás, 93, 4, 5, não lembro mais, ela teve 6, ela foi complementada lá. Você não era, tinha que ir pela 470 para ir para Florianópolis. Tá? Aí eram 470 quilômetros até Florianópolis. Com essa rodovia chegou. Mas o que eu quero dizer para você? Precisa olhar o estado de Santa Catarina por cima, tem que ter política de Estado. Como? Primeiro, olhar nossas rodovias e, primeira coisa, fazer um dimensionamento de desenvolver as ações para que a gente possa fazer terceirização ou concessão, como se fala, tá? Fazer um projeto de concessão de diversas rodovias estaduais. Essas rodovias têm que ter um levantamento técnico e um levantamento de cálculo tarifário para fazer um levantamento de qual seria o valor do pedágio. Ou seja, ou faz um pool para que você tenha rodovias que tenham maior volume, né, de movimento, ela se torna o quê? Ela tem mais rentabilidade. E outros que não tenham tanto, você pode fazer. Mas que essas rodovias possam ser ou seja, fazer um processo de concessão, porque elas possam ser cuidadas pela iniciativa privada. E o Estado fazer a regulamentação e o controle desse contrato-programa que gera essa concessão, que ela vai dar os encargos para que as rodovias sejam cuidadas, não só na manutenção, mas nas suas ampliações, quando for necessário, nas terceiras faixas ou a sua duplicação. Então, eu não vejo isso em Santa Catarina. Então, é difícil você falar. Agora, eu vou te falar uma coisa ainda. Aonde que estão os projetos que analisem para que a gente possa encurtar distâncias? Nós precisamos encurtar a distância. Vocês têm um aqui próximo, aqui, né? Aqui em Santa Cecília, que você pode cruzar aqui por dentro, aqui para Itaió, são 70 e poucos quilômetros, não lembro. Ah, é caro, é investimento. Olha quantos que você vai diminuir a distância para se interligar até a 470. Você já imaginou? Eu não tenho os números para você te dizer aqui. Mas são projetos que são necessários estudos técnicos. E o Estado tem que prover isso para encurtar a distância e se dedicar a esse processo. Até porque quem vem de Florianópolis chega ali na região de Itaió, já joga automaticamente o GPS ali por Rio do Campo. Vem para o Rio do Campo e para cá. O pessoal se assusta ali na estrada de chão, mas como assim? Mas assim, isso eu estou te falando. Então, olha a volta que você tem que ir até lá no cruzamento, lá naquela região, que é o Patúcia, lá, que é perto de... Ali acho que faz parte de... ali é Curitibanos, aquela região, acho que é... A região de Patúcia, sim. Patúcia é Curitibanos, ali aquela região, faz parte do município de Curitibanos, não estou lembrando. Então, você tem que andar até lá para depois voltar. Então, isso diminui distância. Aqui de Caçador, estou falando próximo, de Caçador a Timbó Grande, se entrar aqui para o 17, você vai encurtar em torno de 35 quilômetros para Curitiba. Então, você já pensou nisso num cálculo de economia, de mobilidade, de eficiência? Então, isso aí. Vamos falar de ferroviário, né? Ferroviário, gente, é excepcional, é um dos melhores instrumentos de modais que nós temos para que possa o desenvolvimento econômico, principalmente pelo nosso agronegócio, pela nossa característica também. Quando agro também eu falo, você sabe que floresta é agro também, agro ele vem, certo? Então, é importante toda essa questão, né, que você tem dos grãos, você tem a pecuária, você tem a suinicultura, você tem a avicultura, você tem todo um diverso que pode trabalhar nos produtos industrializados, que pode desafogar. Então, ferrovias tem que ter levantamento técnico, ambiental, tem que ter viabilidade econômica, tem que ter concessão, 3, 4, 5, 10 anos para fazer uma coisa. Iniciativa privada, o Estado não tem capacidade. Deixa para a iniciativa privada fazer. Aeroportos. Vamos lá.
Aeroportos. Poxa, política de aeroporto regional, política de passageiros, o Estado tem que trabalhar, está desenvolvendo algumas coisas nesse sentido, mas eu vejo muita precariedade nesse processo. Por exemplo, de Caçador, nós tivemos ali o aeroporto de Caçador, ele era do Estado, a concessão do Estado, nós conversamos, tivemos que fazer voltar para a União e a União passar para o município para que a gente pudesse fazer, porque nós fizemos um projeto técnico, são no primeiro momento 40 e poucos milhões, já está sendo investido lá, nesse projeto desse aeroporto regional, e tem mais 35, 40 milhões. Então, a primeira etapa é alargamento, é a parte de as escapes, para deixar ele adequado para a pista, tá? Ela vai ampliar a pista, hoje ela tem 1.800 metros, homologada a 1.600, vai para 1.800 metros, depois ela vai para 2.300 de comprimento, e hoje ela tem 30 de largura, ela vai chegar lá no final com 45. Estou falando há 5 anos atrás. Mas o grande negócio nosso que também tem um terminal, tá? Já está sendo um projeto, já foi autorizado pela SAC. Nós vamos fazer um aeroshopping. Um aeroshopping são mais de 8 mil metros quadrados, porque a aviação regional ela tem uma característica diferente de que aeroportos de médio e grande porte, na verdade. Então, ela tem que ter uma sustentabilidade no seu terminal. Você não se torna muito caro e ninguém consegue botar a parte comercial. Primeiro, as tarifas ficam altas e aí você não consegue ter a viabilidade econômica do teu negócio que você vai colocar lá. Então, o aeroshopping é que você vai fazer para dentro, na pista, o terminal, ou seja, 4 fingers que vão ter lá, fingers aqueles que descem os aviões, que tem os braços, né? Onde que chega o avião e coloca, vão estar preparados para isso. Mas assim, a gente está pensando ali, para cá, fazer um shopping, ou seja, para que ele tenha uma vida própria e comercialmente ele independa da questão do aeroporto. Então, você faz isso, claro que são as locações, tudo certinho, então ele tem rentabilidade. E o grande negócio chama-se cargas, né? Cargas. Então, esse é um projeto excepcional, que aí, através disso, a gente está trabalhando muito no processo para desenvolver todo esse procedimento. Aí envolve o Ministério da Indústria e Comércio, a Receita Federal, envolve interesses econômicos, de portos. Mas Santa Catarina perde centenas de milhões por ano por importações em outros aeroportos, né? Porque são feitos em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro e outros. E com esse processo de cargas aqui em Santa Catarina, essa importação eles pode ser feita lá, mas a nacionalização pode ser feita aqui. Então, o aeroporto pode ser carga, mas é um multimodal, ele pode ser aero-rodoviário. Então, é um negócio excepcional que aí depois também vai envolver naquilo que se falou inicialmente, nas rodovias, no plano de trabalho, ou seja, nas suas duplicações das rodovias de acesso da 350, que vai aqui, que nós temos aqui a 70 quilômetros de Santa Cecília, Caçador, e Caçador é 153, 70 quilômetros aproximadamente. São 2 rodovias que cortam o Brasil. Então, é necessário também fazer. Mas isso vai trazer um monte de desenvolvimento econômico regional, para que a gente possa desenvolver ações. Então, isso você vai dizer, pô, é utopia. Não, está acontecendo, mas precisa trabalhar. Mas precisamos colocar isso aí no nosso projeto, foi de 2017 vai até 2037, para você ter uma ideia. Não é? Esse está na SAC, Secretaria de Aviação Civil. Então, gente, essas ações, eu volto a falar, precisa de política de Estado, né? Integração. Por isso que eu falo, por que eu estou querendo ser deputado também, só para te falar? Porque nós precisamos não só cuidar da nossa região, mas ter projetos de Estado que são de 30 anos em todas as áreas. E vou te falar mais, pela nossa característica aqui, da nossa região, que nós sofremos, precisa sim ter a reindustrialização, mas precisa ter política de incentivos fiscais. Nós precisamos ter política de incentivos fiscais para a nossa região, para que a gente possa ter o desenvolvimento regional, conforme o seu segmento de área, porque a gente vai desenvolver. E aí vem o quê? Vem ensino médio qualificante, que precisa o Estado desenvolver essas ações, desde o sistema inovador que eles têm lá, médio, vocacional, voltado à sua questão regional. Nós precisamos de universidades também, universidades não pagas também, que se possa ter condições, tem as pagas hoje, no sentido, mas a universidade de Estado, para que ele possa também ter essa questão de formação de mão de obra, ou seja, não só na técnica, mas também no terceiro grau. Nós precisamos ter o ensino superior, o médio, o técnico e o ensino superior. E o Estado tem essa definição de política. Então, precisa, sim, incentivos fiscais para fixar as pessoas aqui. Nós temos um diferencial enorme de distância de insumos para os grandes centros, né? Nós somos exportadores. Caçador hoje é a 15ª economia, é o 6º exportador de Santa Catarina,
Pô, mano, no meio do mato, mano, somos final de linha. Nem vou falar em energia, que aconteceu todo aquele estresse, como 4 dias sem energia, não é verdade? Então, são situações, não é só caçador, nós temos que desenvolver toda a região. Isso são políticas de Estado que a gente precisa desenvolver. E essa é a minha intenção. Como a gente sabe, chão de fábrica ensina muito a gente a aprender, tá? Mas você sabe que uma fábrica precisa sempre de atualização, e eu quero e preciso estar sempre me atualizando. Como uma fábrica precisa também estar sempre se atualizando. Uma fábrica, quando fala é indústria, depois vem o comércio, prestação de serviço, o agronegócio, tudo é um complemento. Se não tiver indústria, você não tem dificuldade, você não tem prestação de serviço, diminui a prestação de serviço, você diminui o comércio. Então, você tem um conjunto de ações que tragam, seja da indústria do alimento, seja da indústria têxtil, seja da indústria de florestal, seja qual for a forma de manufaturar essa produção, agregação de renda, gera mais mão de obra. Então, nós precisamos disso tudo. Então, política de Estado que a gente precisa fazer. É isso mesmo. Estamos no primeiro episódio do nosso The Santa Podcast e, é claro, só está acontecendo porque vocês estão acompanhando. Compartilhem e também sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e a gente sabe que vocês vão fazer toda a diferença. Quero aqui falar sobre os nossos patrocinadores, os nossos queridos amigos que estão aproveitando o momento para mandar um abraço especial para todos que estão acompanhando para a Digitalize-se Story, Digitalize-se Marketing Digital, Linda Presentes e Floricultura e também Líder Farma, a maior rede de farmácias de toda a região. Obrigado por estar com a gente nesse primeiro episódio do nosso The Santa Podcast, recebendo Saulo Esperoto, ele que faz toda a diferença na nossa região e entende sobre política, e principalmente a política regionalizada, que é o que a gente precisa mostrar, que a política ela acontece não só dentro do município. É claro que a política ela tem que estar muito bem equipada dentro do município, mas a gente tem a política regional e a política estadual, e hoje o pessoal acaba só lembrando de votar para presidente e governador. É um problema muito sério ainda da nossa cultura. As pessoas não lembram que existem os deputados estaduais, deputados federais, senadores, que é o conjunto, como a gente falava agora há pouco, é aquele conjunto que faz tudo acontecer no final. Com certeza, eu acho que isso é muito importante, e nós estamos num ano eleitoral, e esse ano eleitoral a gente remete ao voto, né? Que o seu voto, você tem um voto, eu tenho o meu voto, todos vocês, cada um tem o seu voto, isso não diferencia de ninguém. Olha que legal a democracia, todo mundo tem o mesmo poder, porque se você não votar nessas pessoas, aquilo que você acredita, alguém vai te governar. Alguém vai estar lá para te governar. Ah, não vou votar porque eu não sei o quê. Ah, não quero ir votar. Alguém vai ser teu governante em todas as esferas. Não é assim que funciona? Então, eu digo assim, é muito importante que tu falaste, porque as pessoas às vezes... vou te perguntar assim, para você que está nos vendo hoje, e nos ouvindo também. É assim, lembra quem que tu votou a última vez para deputado federal? Tu lembras quem tu votaste a última vez para deputado estadual? Tu lembras quem votou para senador da República? Eu te garanto para você, 80% das pessoas nem lembram. Não lembram. Não. E outra coisa, nem sabe o que fazem. Tá? Você lembra de quem que você votou? Você falou muito bem, presidente da República. Por quê? O presidente mexe com o bolso, mexe com a economia, mexe com a vida da gente. Né? Então, é uma coisa muito importante. Lembra? Você lembra de quem que você votou também? O prefeito, a prefeita, né? Votou porque o prefeito, ele cuida da cidade, com toda a sua equipe, ele cuida da praça, ele cuida da rua, cuida do remédio no posto, né? Cuida da saúde, cuida da educação, cuida das estradas do interior, então, cuida da infraestrutura, cuida do lazer, então ele... E quem mais? O vereador, que o vereador é uma relação pessoal, é uma coisa muito próxima, muito próxima. Agora, deputado federal, estadual, senador, nem lembro. Governador, você lembra? Quando acontece uma catástrofe, ele vem com o avião, helicóptero, às vezes já deu problema de avião, helicóptero esse dia, tá? Mas assim, vem passando e vem... e vem trazendo. Então, a importância, eu quero dizer para vocês, acho que esse é um foco muito importante. A importância de um deputado federal. Nós temos 16 de Santa Catarina, 16 deputados federais. Um deputado federal, ele tem de recursos anuais, de verbas, emendas suas individuais, constitucionais, que tem que ser pagas, são mais de 25 milhões hoje. Tá? 25 milhões por ano. Se você transformar isso em 4 anos, são quanto? 100 milhões de reais. Se o deputado federal
for atuante, conversar, fazer as coisas e fazer com que as coisas aconteçam, junto com os ministérios, junto com a bancada, ele tem mais emendas de bancada e ele pode buscar recurso do Orçamento Geral da União. Ele pode trazer aí 250, 300 milhões a mais. Um deputado estadual, ele tem hoje 6 milhões de emendas individuais por ano. Se trabalhar mais com o governo, bancada, essas coisas, chega a 10, essas coisinhas, 40 milhões por ano. Se for dentro do governo, as ações, que possa trabalhar com as secretarias, né, é infinito. Tá? Você consegue trazer aí, no orçamento do Estado, eu acho que deve estar com mais de 30 bilhões hoje, acho que não sei. Mais de 30 bilhões. Mais de 30 bilhões aproximadamente no Estado. Então, e todo ano está tendo excesso de arrecadação, né? Porque muitas coisas subiram, o combustível, que você sabe muito bem, que está um absurdo, o diesel, agora a gasolina está baixando. Ele tinha um ICMS de 27, agora veio para 17, né? Então baixou a diferença. Mas imagine quanto que não arrecadou, energia. Né? Então o ICMS, a economia, o Estado cresceu 20%. O ano passado, quase. Então, isso fez com que a receita explodisse, não é verdade? Agora está um pouquinho menor. Então, a importância de ter um deputado estadual e o federal. Um senador da República é por toda Santa Catarina. Nós temos hoje três senadores da República. Hoje, nessa vez, nós só vamos eleger um. No próximo mandato, elegemos 2. Né? Nós temos 81 senadores no Brasil. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte. Você que está aí no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, né? Você vai cuidar do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio. Você que está prestando serviço para uma empresa, como servidor, como funcionário, ou seja lá qual for, você vai cuidar da sua empresa. O deputado também, ele vai cuidar da sua cidade, da sua região. Ele vai destinar mais de 80% para a sua cidade, da sua região. Se eu sou síndico de um prédio, eu vou cuidar do meu prédio. Eu não vou cuidar do outro prédio. Se vire, vai cuidar lá, não é verdade? Até posso dar uma passada lá quando me convidar para comer um churrasquinho, lá na área de lazer, vou lá comer um churrasquinho, não é verdade? Mas você vai destinar 80% do seu tempo e dos seus recursos para a sua cidade e para a sua região. Então, isso é claro. Então, eu peço a vocês, entendo, votem em pessoas, é legal, eu tenho o voto do meu amigo lá da cidade, lá não sei de onde, eu tenho o voto da igreja, eu tenho o voto partidário, eu tenho o voto do meu time de futebol, do cara lá, normal. Mas esse aí é uma questão pessoal. Com certeza, esse candidato, esse deputado estadual, federal, ele vai passar a cada 4 anos aqui, vai te dar um abraço, vai trazer uma emendinha, alguma coisa, mas vai embora. Por quê? Porque ele vai dedicar a sua cidade, a sua região. Se eu for deputado estadual, estou trabalhando para que isso aconteça, mas depende de cada um de vocês, de nós, tá? Como os outros aqui da região, eu não posso falar mal de ninguém, não tenho direito de falar mal dos outros, eu tenho que falar a minha mensagem. Quem sou eu para dizer se outro é bom ou se outro é ruim? Ele tem que fazer essa mensagem, na verdade. Nós temos que passar a nossa mensagem. Então, eu vou dedicar 80%, mais de 80%, para a nossa região. E volto a falar para você, não adianta só uma cidade crescer, ela tem que ter desenvolvimento regional. Nós temos que ter essas políticas. Além da função de parlamentar, de cuidar do parlamento catarinense ou o Congresso Nacional, você precisa o quê? Você precisa com que a gente possa entender a função de um parlamentar, é falar, ouvir, ouvidor, legislar, não é verdade? É fazer com que os poderes constituídos, mesmo independentes, têm que ser harmônicos. Os bons projetos que estão feitos pelo Executivo devem ser apoiados, independente de cores partidárias, mas também o parlamentar, ele também cuida muito da sua cidade, da sua região, fazendo com que as coisas aconteçam. Ele vai buscar, é uma coisa normal. Se você tem sua casa, você vai trabalhar para a sua casa. Eu não vou cuidar da casa do vizinho, cuide da sua. Se a grama do vizinho está alta, ele que vai cortar. Eu vou cuidar da minha, eu tenho que cuidar da minha. É isso que o parlamentar faz. Então, eu vou destinar recursos para nossas cidades, para o nosso desenvolvimento regional e políticas públicas de desenvolvimento regional, seja quais forem. Nós temos 21 regiões aqui, pelo mapa geográfico e institucional dos municípios de catarinense, porque eu fui prefeito assim, e tive a grande oportunidade de conhecer muitas prefeituras, e as coisas acontecem na cidade. Eu quero ser um parlamentar, mas para os municípios, porque eu sou cidadão e as coisas acontecem no município. E assim, todos nós temos um histórico, né,
Quem sou eu para dizer do histórico de qualquer um? Mas olhem, observem as produções, do que fizeram, o que querem fazer, quais são as propostas, porque é uma pessoa que ter conteúdo. Nessa última eleição, de 2018, nós tivemos tanta surpresa que não vai ser a surpresa de agora de um número que todo mundo quis trocar. Não é verdade? As pessoas hoje estão vendo saber quem é, o que fez, o que pode fazer por nós. Qual que é o seu compromisso com a minha cidade, com a minha região? Ou vou votar a cada 4 anos? E até porque nessa eleição, agora a gente tem mais de 600, está em torno de 605 candidatos só para deputado estadual. Então, um número bem expressivo. Nós temos hoje mais aproximadamente, deve ter aproximadamente 4 milhões de votos válidos, né, em Santa Catarina. São 5 milhões e poucos, eu não lembro o número total hoje, mas se tirando a abstenção, os votos brancos nulos, você vai ter aí quase 4 milhões de votos para deputado estadual, ou seja, tanto para estadual, para federal, para governador e assim por diante. Então, é uma situação muito complexa. E eu acho que a gente precisa realmente olhar com esse carinho. Tá? Não estou querendo puxar a brasa para minha sardinha, não. Mas se eu fui prefeito de Caçador, eu ia cuidar de Caçador. Desculpe a expressão, eu não ia cuidar de Santa Cecília. Eu não ia cuidar lá de... Porque quem me elegeu naquele momento, a minha responsabilidade era com o catarinense da cidade de Caçador. Esse é o meu dever. Isso é constitucionalmente dizer, é os limites do meu município. Tanto que eu não posso fazer nada, a Constituição diz, eu não posso ultrapassar os limites do meu município. Né? Agora, sim, integrada regionalmente com o município de Caçador, Santa Cecília, Le Bon Regis, Videira, Fraiburgo, qualquer outro Timbó grande, esses são células que elas têm que estar integradas e sempre agrupadas e conectadas para que possa sempre desenvolver regionalmente. Mas individuais, sempre. Agora, eu estou buscando desenvolvimento regional, qualidade de vida em ações regionais, mas políticas para o Estado de Santa Catarina, para os catarinenses, políticas para os catarinenses, mas voltado para a minha região. E como você consegue perceber o cenário político para presidente? Hoje o pessoal não pensa muito numa terceira via, né? Fica mais focado em 2 candidatos, mas temos mais. Inclusive, os debates estavam aí, acontecendo a todo vapor. Hoje, quando você fala candidato à presidência da República, o estadual nem tanto, mas hoje é uma separação. Eu tive observando os debates, eu não quero aqui fazer políticas de A ou B ou C. Tá? Primeiro, assim, eu vou por exclusão se tiver no segundo turno. Tá? Eu digo assim, mas nós precisamos de um país com desenvolvimento econômico. Nós precisamos de políticas públicas para que a gente possa se desenvolver. Nós precisamos do Estado para que ele possa prover as pessoas com serviços em saúde, educação, segurança e fazer parcerias em infraestrutura, em programas que possa ter a regulação do governo federal, mas deixar a iniciativa privada produzir e trabalhar. Porque o Estado, quando que bota a mão nisso, quando fala Estado, o governo federal, só faz bobagem. Então eu quero ouvir isso, eu não quero um país separatista, norte-sul, né? Exclusão de direita e esquerda. Nós temos que ter um país que possa ser melhor. É isso que eu quero que me represente. Ser um estadista, um líder, ele vai ter que trabalhar para todos os brasileiros. Para todos, não para um grupo de pessoas, um grupo de amigos, um grupo de partido. Nesse país continental, que é difícil, não é verdade? E eu te digo mais. Hoje, o modelo que a gente vê no Brasil é quase um parlamentarismo, que o presidencialismo está muito dependente do Congresso Nacional. E vou dizer mais, na região sul, que Santa Catarina é o 6º produtor de impostos e o 24º que recebe de retorno do governo federal, tá? É injusta essa política, porque o país continental, nós temos 16, mas vamos lá, senadores da República, cada estado tem 3. Nós temos 3 Paraná, 3 Santa Catarina e 3 Rio Grande do Sul, 9, contra 80, são 81 no total. 513 deputados, 16 de Santa Catarina. São Paulo tem 70. São Paulo não precisa. São Paulo tem PIB, tem economia, não precisa de ninguém. Ele sustenta o Brasil. Ele é uma máquina. Aquilo é 45 milhões de habitantes. E é uma máquina econômica. Né? Não estou desmerecendo todos os outros estados, mas ele é a força motriz. Se fechar São Paulo, fecha o Brasil. Hoje. Está entendendo o que estou falando? Então, ele que sustenta todo o processo. Então, mas olha só, 513 deputados, nós temos 16. Pará, Santa Catarina do Sul, Paraná, Santa Catarina do Rio Grande do Sul não chega a 70. Como é que você vai trabalhar numa política? Por que você vê tanto o Congresso Nacional só com líderes hoje de 20, 30, 40, 50, sei lá, 30 anos no Congresso Nacional do Sudeste para cima,
do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Por quê? Pela geografia, né? Pelo modelo político que nós temos hoje de democracia. Então, é muito difícil controlar. Então, o que eu falo para vocês? Hoje nós precisamos ter líderes que nos orientem, que nos levem, não é verdade? Nós precisamos ter líderes que não separem. E eu não quero líderes que separem a minha família. Que seja, a família tem que estar unida num só objetivo, no Brasil, na economia, no desenvolvimento, na geração de emprego, na qualidade de vida. Não é verdade? Às vezes a gente cai, né? Alguém tem que dar a mão. O governo está dando subsídios aí, como Bolsa Família, como diversas situações, há muitos, muitos anos. Agora vem o Auxílio Brasil, que é um momento certo e importante. Mas nós temos que ter políticas de desenvolvimento econômico. Nós temos que mudar algumas coisas. Nós temos que tirar essas pessoas desse modelo que elas estão hoje. Por que elas estão hoje nesse modelo? Porque se acostumaram culturalmente a ganhar migalhas, 200, 300, 400 reais. Enquanto se ela pudesse trabalhar, não estou falando daquelas pessoas que têm algum problema de saúde, que é o BPC, que estão lá recebendo, através de toda a parte de saúde, os seus questionamentos, toda a parte que não pode trabalhar, recebe um salário para isso, não é verdade? Mas nós precisávamos criar política nesse Brasil, política do trabalho. Devia ter um programa no Brasil para que pudesse fazer o quê? Gerar emprego. Não tem problema, nós vamos te pagar um salário mínimo, 1,5. Isso tem que estudar orçamento, tem que estudar a forma de verificação. Mas dá um salário e meio para as pessoas, deixa para os municípios fazer o credenciamento, fazer os ajustes, criar um modelo, tá? E essas pessoas prestarem serviço para a comunidade, prestarem serviço para a atividade e ter junto disso qualificação profissional. Tá? Senão, nós vamos ficar sempre nessas migalhas que vêm e não faz as pessoas crescerem, saírem disso nunca. Aí a gente escuta, eu vou dar o Bolsa Família, eu vou aumentar não sei o quê. Aumenta com emprego, as pessoas querem trabalho, querem progredir. Eu trabalho para melhorar a vida, você trabalha para quê? Quero melhorar a minha vida. Então, essa situação que a gente precisa botar no Brasil. Então, eu não vejo essas políticas hoje. Eu não vejo política de Estado, de economia, eu vejo as coisas soltas. Então, nós precisamos, vejam aquilo que te representa. Aquilo. Façam as escolhas. Ou por aquilo que te acha que vai te identificar, que vai te representar, ou aquilo que você diz, ó, eu vou escolher esse porque é o menos pior. Então, você escolhe da sua visão e do seu jeito, não é verdade? Falta política pública eficiente ao invés da política assistencialista. Então, eles se perdem nesse caminho. E o que também acontece é os pagadores de impostos, né? Vão lá, pagam impostos e até chegar à finalidade daquele dinheiro, no meio tem a corrupção. Esse é o problema. Então, as coisas são, ou seja, o Estado tem que estar cada vez mais... Quando eu falo Estado, gente, eu falo do governo federal, governo estadual, o município. Quando eu falo Estado, é o ente, ok? Federal, estadual, municipal. Nunca, não entendo assim, é o Estado, porque o Estado sendo que não, é o ente, tá? Então, isso é necessário que a gente possa ter o quê? O Estado, ele tem que cuidar conforme as suas esferas, conforme a sua responsabilidade da Constituição. Algumas são, vamos dizer, saúde. Tem algumas situações que o governo federal de média e alta complexidade, ele é responsabilidade, média e alta complexidade são as especialidades, né? São os exames especiais, as consultas especiais, você tem as cirurgias especiais, você tem, então, um neurológico, né? São situações que você tem uma ortopedia de alta, estão falando assim, são especiais, tem, tá? Aí o Estado também tem essas especiais, média e alta complexidade, repasse, o Estado recebe, e alguns municípios catarinenses também trabalham com, ou seja, tem gestão plena, que eles trabalham com as especialidades. Caçador é baixa. Então, assim, nós, além disso, nós, como todos os municípios, então cada um tem a sua responsabilidade. Mas nós precisávamos ter um financiamento melhor do governo federal na saúde, ou seja, passar para os municípios, alguma coisa do tipo, é uma remuneração. O SUS é fundamental, só para falar, ele funciona, é a porta aberta, atende todo mundo, ó, todo mundo. Tivemos que ver agora na pandemia, não foi verdade? Quanto foi investido? E não só o governo federal, não. O estadual botou dinheiro, os municípios botaram muito dinheiro nisso, tá? Muito dinheiro para comprar para apoiar para os hospitais comprar respirador, para o RH. Só em Caçador nós chegamos a ter 70 pessoas trabalhando do município no hospital, atendendo lá, cedidas, com emergência para poder atender
para dar uma vida para as pessoas. Então, a gente sabe quantas pessoas que ficaram sem equipamento, a gente sabe como sofreram naquele momento difícil que nós tivemos. Tá? Morreram 650 mil pessoas, morrem mais de 1.200.000 por ano em acidente de trânsito. Mas, gente, a vida, qualquer vida, ela tem um valor. Se é uma vida, 10 vidas, 100 vidas, 1.000 vidas, 1 milhão de vidas, ela é um valor. Tem que dar atendimento e tem que ter porta aberta. Então, tudo isso, o Estado ele tem que cuidar muito da saúde, da segurança, da educação, mas ele não pode se envolver nessas questões onde que tem operacionais de infraestrutura, né, que se tem, só dá problema e dificuldade nesse sentido. Então, a gente vê isso, que há conflitos, né? Empresas, autarquias, não, regula os serviços, cabide de emprego para os peixinhos, tem gente muito boa trabalhando nessas empresas estatais, muita gente séria, a grande maioria mas não pode se usar uma empresa estatal para benefícios partidários ou políticos pessoais, aí não dá certo, aí tem um custo, e nós já vimos o custo que deu, e já sabemos o quanto custa isso. Eu gostaria de ter lá um emprego, beleza? Que eu gostaria, se é 5, 10, 50, 100 mil reais por mês, e tem, tá? E tem, mas será que é isso que eu quero para o Brasil? Não. Nós temos que pensar em políticas públicas, atender o coletivo, olhar para o coletivo para chegar no individual, e não no meu individual para depois chegar no coletivo. Então, essas situações que a gente precisa fazer. Então, olhem com muito carinho e vejam quem vocês vão votar. O voto é seu, é secreto, né? Quem eu vou induzir você a votar no que eu sei que eu vou votar. Eu já falei para vocês que eu entendo nesse sentido, é meu sentimento. Por quê? Porque o chão de fábrica da política, ela mostra quem são as pessoas, como são as pessoas. E quando você tem oportunidade, você tem que exercer da melhor forma possível. E não com falácia, né? E não com mentiras, e não com esconde. E não falar mal dos outros. Não tem. Fala o que tu quer fazer. Fala o que tu vai fazer para mim. Eu acho que esse é o principal objetivo. Isso mesmo. Então, nosso primeiro episódio de podcast, que temos como patrocinadores Digitalize Stories. Inclusive, nós temos aqui no nosso Digitalize uma caneca personalizada para o Saulo, especial para ele. Obrigado, olha só. E show de bola, hein? Então, o pessoal que olha aqui, olha aqui. O nominho. Vai ficar comigo. Isso aí, queremos ver lá nos stories. Obrigado, muito obrigado. Imagina. E também temos a Digitalize-se Marketing Digital. Você que precisa para sua empresa, para sua loja, pode entrar em contato também nas redes sociais. Líder Farma, que é a maior rede de farmácia da região, e temos em Santa Cecília 2 farmácias que estão sempre com um ótimo atendimento e os melhores preços. E também Linda Presentes e Floricultura, que estão apoiando. Sem este pessoal, hoje a gente não estava realizando esse podcast especial de Santa Podcast, que é um prazer receber o Saulo aqui. E para a gente, então, finalizar a parte de política e governo de Estado. Agora a gente falou do governo de Estado e o governo do Estado de Santa Catarina. Eu tenho essa opção. Dentro dessa análise que a gente teve como prefeito do processo, eu acho que todos os candidatos aí, eles têm as suas propostas. Todos os candidatos, eles têm a vontade de ser e a capacidade de ser, né? Agora, como falei, quando você tem oportunidade, você tem que demonstrar e fazer com que aquilo que tu exerceu seja a identidade que as pessoas vão votar para você. Nesse momento, eu peço a vocês, analise bem as propostas dos candidatos. Eu tenho uma opção, eu vou trabalhar no sentido, nesse primeiro turno, que nós vamos ter 2 turnos de Santa Catarina, tá? Como no Brasil, acreditamos que vão ter 2 turnos também, então é nesse sentido, mas analise bem. Nesse primeiro momento eu vou trabalhar com o Espiridião Amin, no sentido porque não é questão partidária política, não estou querendo dizer que os outros são piores ou melhor. Eu conheço a história de Espiridião como governador, como senador, e sempre teve, na sua maioria absoluta, de funções públicas pelo voto. Sempre teve pelo voto, na sua maioria das ações, como prefeito, como governador, como senador, como deputado federal, sempre pelo voto. Então, e eu acredito que ele tem um trabalho muito bem feito em Santa Catarina e tem uma bagagem muito importante e conhecimento maior ainda, porque ele tem uma memória impressionante nesse sentido, né? Eu acho que a bagagem que deu para ele, seus mais de 70 anos, o conhecimento, ele pode trazer para nós aqui um grande trabalho. É nesse sentido que eu falo. Então,
respeitando todos os outros candidatos, mas como eu tenho uma escolha nesse sentido, o meu é 11 nesse momento, nós temos diversos candidatos de deputados a governadores, né? E a senadores também. Não esqueça que a majoritária nós temos governador, vice-governador. Governador, elegendo governador, você vai levar o vice de junto, né? É verdade? Sim. Então, e também senador da República, né? Que nós temos diversos aí que estão trabalhando nesse sentido, que é muito importante nós termos um senador que possa nos bem representar em Santa Catarina. Tá? Então, representar bem Santa Catarina no nosso Congresso Nacional, representar o Brasil. Então, com a mim, nesse sentido, né? E a gente sabe muito bem que teremos o segundo turno, né? E aí depois não é jogo de conquista ou desejar que um vá ou não vá, ou quem chegar, a gente vai ver as propostas depois, é normal, natural, dentro de um processo democrático, você fazer novas escolhas de quem foi. Se nós estivermos lá, nós vamos trabalhar. Se não tivermos, vamos ver quem tem o melhor perfil desses que foram para o segundo turno. É que nem um campeonato de futebol, né? Você vai dizer, bom, falar a verdade, você troca de tudo na vida, né? Vamos falar a verdade, troca, né? Troca. Você troca de carro, de bicicleta. Troca de mulher, de Não, esse é caro. Esse é caro. Esse não dá? Mas também troca. Mas troca. Tem uma marido, grande mulher, porcentagem. Troca. Né? A única coisa que você não troca na vida, o que é? Não, time de futebol. Será? Você não troca, você pode ter até simpatia, mas você não troca o time de futebol. Eu sou palmeirense, né? Mas deve ter uns gremistas, colorado aí, alguma coisa. Até o Atlético Paranaense que me derrubou ontem, Mas futebol é assim, ó. Eu sempre falo, é aquilo que tu tem na emoção na vida. Porque o que é legal do futebol, a melhor verdade, assim, não é que o teu time vá bem, é que o outro vá mal. Mas na política, não. Na política, a gente tem que torcer para os outros ir bem, para nós ir melhor que eles. E também, se você olhar no sistema do futebol, você não tem que torcer para o outro. Eu estou falando que, culturalmente, você quer que o outro se vá mal. Você não quer que teu time vá bem. Não quer que vá mal, mas o teu time tem que ir bem, para que não tenha que depender para o outro ir mal, não é verdade? Assim que funciona? Então, time de futebol, você não muda. Né? O que esse time torce? São Paulo. Nossa! O que nós temos aqui de torcedor? Sempre tem alguém bem, gente boa aqui. Você? Flamengo. Corintiano. Meu Deus. Então a gente sabe que a desgraça dos outros, eles falam, teu time não tem título mundial. Tem lá está anotado lá. Mas é uma mágoa, né? Mas nós estamos já não caindo para a segunda divisão, o Palmeiras já está bom, porque nós já fomos 2 vezes, né, para a segunda divisão do brasileiro. Então a gente brinca, assim, ó, mas algumas coisas a gente tem que tomar cuidado. Partido é o meio, você pode até trocar para lá e para cá, mas nós estamos num regime democrático, não tem candidaturas avulsas, nós temos candidaturas partidárias, processo. Então, eu falo para você assim, ó, nossa vida, a gente pode fazer de tudo, mas sempre respeitando os nossos limites, na verdade. Até no futebol, você pode até brincar, mas tem que respeitar outros também, na verdade, porque ele também tem emoção, torce, alguma coisa nesse sentido, na verdade, xinga às vezes, né? Não é aquela xingamento, você dá vontade de xingar alguém do lado, no dia, esse juiz, esse cara, né? Mas a aventada é xingar o que está do lado, na verdade, mas tu xinga diretamente ali, indiretamente do lado. E o que os catarinenses podem esperar do Saulo Esperoto? Trabalho, né? Eu acho que, acima de tudo, sempre trabalho, dedicação, e espero aqueles que derem oportunidade para mim, tenho certeza que eu vou me esforçar ao máximo para que eu possa superar as expectativas de vocês com muito trabalho e muita prestação de serviço a todos os catarinenses, porque essa é a nossa função. Todos nós estamos de passagem, né? As instituições ficam e nós passamos. Nós não podemos nos perpetuar. Enquanto a gente tiver essa oportunidade, nós temos que nos esforçar para que a gente possa fazer mais e melhor. Tá? Porque se fizer mais e melhor para os catarinenses, eu estou fazendo mais e melhor para mim. Saulo, estamos chegando ao final do primeiro episódio. Agradecer por fazer a abertura do nosso podcast de Santa. Um trabalho bem importante que a gente já vinha há meses planejando, trabalhando em cima junto com o Diogo e com o Rafa. E quando eu pensei assim, quem poderia ser a primeira pessoa a falar sobre política? Porque estamos em uma política estadual, então a gente precisa deixar as pessoas de casa informadas também e entender um pouquinho mais. E com essa bagagem, você foi o nosso convidado. Eu quero agradecer muito, por ter deixado tudo que os teus afazeres e vir até Santa Cecília para conversar e passar um pouquinho de todo esse conhecimento. Eu que tenho que agradecer, acima de tudo, pela oportunidade que a gente está aqui para conversar, né, e, acima, ouvir, interagir. Eu acho que todos nós,
eu sempre falo, todos nós aprendemos no dia a dia, né? E a gente tem que pegar os bons exemplos, né? Pegar os bons exemplos e não tenha vergonha de querer pegar um bom exemplo e usar para si próprio. É importante isso. Então, agradeço muito a você, a todos aqui que estão aqui na retaguarda, trabalhando diretamente no processo, que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, como falei anteriormente, a gente precisa um dos outros, não é verdade? Né? Para que a gente possa estar sempre. E peço sim, peço oportunidade para você que está aí nos ouvindo, dê oportunidade para nós. Eu vou me comprometer em muito trabalho, como sempre fiz na minha vida política, trabalhar. Eu acho que é isso que a gente quer. Então, Saulo Esperoto, deputado estadual 45222, e até lá. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é a Digitalize Story, que hoje presenteou o nosso amigo Saulo Esperoto com essa caneca linda. Show de bola. Também a Digitalize Marketing Digital para todas as empresas, lojas ou também para você que quer entrar no meio político, vai ter uma ótima assessoria. Temos também a farmácia Líder Farma, de toda a região, e Linda Presentes e Floricultura. E junto com a gente aqui, todo o trabalho feito pelo Rafa e também pelo Diogo, juntamente com a Vi e com o Igor ajudando. Muito obrigado a todos vocês e lembre-se, se inscreva no nosso canal. Vocês também podem seguir as nossas redes sociais, curtam, compartilhem. E o mais importante, na próxima quinta-feira a gente vai estar neste mesmo horário com mais um convidado que você vai acompanhar pelas redes sociais. Uma ótima noite a todos. Só alegria, viu? É isso aí.